Louvado seja Deus! A paz do Senhor, amados irmãos. Nesse relato, vou estar contando um pouco do meu testemunho de conversão. Irmãos, vocês não têm ideia do quanto que o inimigo tentou impedir que esse testemunho fosse postado. Se eu fosse contar a série de coisas que me aconteceram para impedir que esse testemunho fosse postado, vocês ficariam impressionados. Enfim, nesse testemunho irei preservar o meu nome e o nome do ministério ao qual faço parte para evitar escândalos, pois o intuito desse testemunho é compartilhar um pouco da minha transformação em Cristo, sobre quem eu era e em quem o Senhor me transformou. Moro no Brasil. Meus pais, desde muito antes do meu nascimento, sempre foram muito oprimidos e aprisionados pelo maligno. Meu pai é alcoólatra desde sua mocidade, minha mãe, envolvida no candomblé, feitiçaria e na idolatria desde muito cedo. Infelizmente não tive a oportunidade de ter sido criado em um lar cristão, e meus pais nunca me ensinaram o caminho em que eu deveria andar. Meu pai era muito violento e já tinha tentado matar a minha mãe. Eu cresci com os meus pais separados um do outro, tendo que mudar frequentemente de endereço e de tutores. Uma hora morava com meu pai, outra hora morava com minha mãe e vice-versa. Eu estava morando com minha mãe entre os meus 5 ou 6 anos de idade, ela não tinha marido, e quando saía para trabalhar, deixava eu e minha irmã nas mãos de parentes. Foram nessas ocasiões que eu e minha irmã sofremos abusos sexuais por parte de uma mulher conhecida da minha mãe. Ela nos ameaçava e dizia que só iríamos comer se nós namorássemos com ela. Ela fazia eu e minha irmã termos relações e esse comportamento se estendeu por alguns anos. Essa mulher possessa de demônios, abusava sexualmente de mim e da minha irmã ao mesmo tempo. Fez isso várias vezes, mas nossa mãe nunca descobriu nada. Desde a minha infância eu sempre fui muito desprezado e rejeitado pelas pessoas ao meu redor em comparação com minha irmã. As pessoas sempre gostavam dela e davam presentes a ela, mas não gostavam de mim. Por volta dos meus 8 anos fui morar com minha mãe. A minha mãe já era adepta ao catolicismo, era superprotetora, de forma muito exagerada e radical. Ela não nos deixava sair para brincar, mesmo que fosse na rua da casa, pois tinha uma ideia fixa de que todos os garotos eram trombadinhas e maconheiros, e que fazendo isso ela iria nos proteger do mundo. Ela saía e nos deixava trancados dentro de casa. Eu via as outras crianças brincando na rua, então eu ia para o portão, espremia meu rosto entre as grades do portão para ter a sensação de estar fora. As pessoas passavam e falavam: eu só vejo esse menino preso. As pessoas que passavam pela rua riam de mim, me apontavam e me chamavam de passarinho e presidiário. Essa atitude da minha mãe de ter tentado me criar preso, trouxe consequências negativas para a minha vida que você irá entender mais à frente. Em Lucas capítulo 11 versículo 34 fala: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Cresci vendo muita violência e maldade. Por diversas vezes via meu pai bater nas mulheres que ele conviveu. O meu pai deixava eu assistir filmes de terror muito pesados, para maiores de 18 anos, isso por volta de 6 anos de idade. O meu pai tinha vício em pornografia, e era muito descuidado. Era comum deixar capas de DVDs pornográficos em cima da estante etc. Havia momentos em que eu ia para o quarto dormir ou saía para brincar, só que quando eu voltava para casa ou acordava e ia passar pela sala, via passando na televisão as imagens pornográficas que o meu pai estava assistindo no momento, então eu me escondia, depois voltava para trás, para que ele não me visse. Todas essas coisas foram destruindo a minha inocência e minha pureza. Eu comecei a me tornar uma criança perversa, revoltada e pervertida. Assediava outras crianças, e comecei a ser cruel com animais. Jogava pedras em cachorros sem motivo nenhum, matava pintinhos afogados. Uma vez matei um gato com uma paulada, matava sapos e etc. Eu comecei a ter prazer em maltratar animais, mas eu não sabia o porquê eu era assim. Os abusos sexuais que eu sofri na infância desestruturaram minha sexualidade. Eu comecei a ter os primeiros comportamentos homossexuais por volta dos 6 ou 7 anos de idade e foi também por volta dessa idade que eu comecei a ter os primeiros contatos com a pornografia. Me tornei uma criança sexualizada, muito precocemente. Durante parte da minha infância e durante toda a minha adolescência eu era viciado em pornografia e era compulsivo em masturbação, a ponto de haver dias em que eu caía nessa prática 6 ou mais vezes. Comecei a ter tanta obsessão em pornografia,
que conteúdos pornográficos tradicionais já não me satisfaziam mais. Comecei a ver todo tipo de sexo abominável, nojento, bestial e violento. Fui crescendo e me tornando um jovem rebelde e perturbado. Praticava furtos em comércios, vivia me envolvendo em brigas no meu bairro e na escola. Na escola eu era um dos meninos mais rebeldes, desrespeitava professores, assediava minhas colegas de sala, filava aulas e frequentemente tomava algum tipo de advertência. Não tinha nenhum respeito para com os meus pais durante minha adolescência. Eu era viciado em lan house. Tinha dias que eu ficava da manhã até a noite no vício e várias vezes roubei o dinheiro do meu pai e da minha mãe para jogar. Os meus pais, assim como eu, tinham uma personalidade muito forte e um gênio muito difícil de lidar. Uma vez durante uma discussão com minha mãe ela me deu um tapa e eu revidei deixando um calombo no seu braço. Outra vez durante uma discussão com meu pai, ele me agrediu e eu disse: se eu tivesse uma arma, te matava. Eu não media as consequências e nem o impacto das minhas palavras. Falava coisas muito duras para minha mãe e as palavras mais pesadas que viessem à minha mente eu falava contra ela durante brigas e discussões que aconteciam em casa. Eu era um jovem revoltado, mas eu não sabia o porquê eu era assim. Pois muitos desses episódios da minha infância conturbada já tinham apagado da minha memória e eu nem lembrava mais. Apesar de ter tido esse passado de imundice, eu me considerava, entre aspas, uma pessoa boa. Eu nunca tinha sido preso, nunca tinha traficado, nunca tinha assaltado, nunca tinha matado, não bebia, não fumava e não cheirava. Eu nunca tinha usado drogas, e por essas e outras razões eu me considerava alguém bom. Além do mais, eu era uma pessoa bem vista por todos. Eles me viam como um rapaz direito pelo fato de nunca terem conhecido meu passado de pecado e porque eu era trabalhador. Não gostava de sair à noite e não me viam andando com maus elementos. E foi através dessas e outras brechas que Satanás afundou minha vida de vez. Mas vocês irão entender isso mais à frente no testemunho. O tempo passou e durante minha adolescência eu comecei a ver testemunhos de conversão, e testemunhos de experiência céu e inferno na internet. Comecei a procurar a Deus e me aproximar um pouco, porém não frutificou, pois eu estava indo pelo medo, e permaneci pelo medo. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem se achega a Deus e o busca apenas pelo medo de ir para o inferno, jamais prosperará. Pois a Bíblia nos mostra que medo é pecado. Quanto mais torta for nossa vida, mais medo de morrer e medo de ir para o inferno nós teremos. É comum encontrar pessoas que se achegam a Deus pelo medo, mas o problema é permanecer em Deus apenas pelo medo, pois quem permanece pelo medo é como quem acende uma fogueira feita de palha, logo cresce, cedo morre. Se você está na igreja apenas pelo medo de ir para o inferno, peça para Jesus colocar amor por Deus em seu coração. Nem Paulo, nem João Batista, nem Tiago, e nem Estevão tiveram medo da morte e nem medo do inferno, pois eles sabiam e tinham a perfeita consciência de onde vieram, e para onde estavam indo. Filipenses capítulo 1 versículo 21 fala: Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Se você tem medo de morrer, ou do que te espera após a morte, certamente você não tem a mesma consciência dos cristãos citados anteriormente. Isso é sinal que tem algo muito errado conosco que precisa ser mudado. Passou-se uns tempos e eu comecei a ter vontade de ir para a igreja e congregar. Comecei a visitar diversos ministérios e igrejas diferentes. Eu tinha um propósito que a igreja em que o pastor fizesse o apelo e eu sentisse de Deus, iria congregar nela. Só que em quase todas as igrejas que eu visitei, fui mal recebido. Os pastores não faziam o apelo, muitos membros e obreiros nem sequer saudavam a mim. E muitas pessoas ficavam me olhando com um olhar frio, um olhar discriminador. Existem muitos ministérios sérios que têm o amor de Cristo como foco. Mas infelizmente em muitos ministérios o materialismo tem tomado conta. Se você tem uma moto ou um carro, se você vai com a sua família para a igreja, ou se você aparenta ter condições financeiras, você é bem tratado. Porém, se você vai para a igreja sozinho, ou for alguém simples, muitas vezes não é tratado da mesma forma. Então para mim foi uma luta. O diabo tentou de várias formas atrapalhar. Só esclarecendo aos irmãos, eu aceitei Jesus no final da minha adolescência e depois de um certo tempo eu vim a me desviar. Eu fui a uma congregação,
Lá fizeram o apelo e eu pude aceitar a Jesus pela primeira vez e fazer uma aliança. Louvado seja Deus! Mas eu havia confessado Jesus como meu Senhor e Salvador com os lábios, porém me faltou ter o confessado com atitudes. Eu tinha verdadeira aversão a usuários de drogas e traficantes, vivia depreciando pessoas que viviam nesse erro. Eu adorava quando alguém me elogiava e enchia o meu ego, com elogios que muitas vezes não cabiam a mim. Ficava frequentemente me autoelogiando, eu era uma pessoa cheia de si. Tinha uma fixação em enfatizar as minhas qualidades a terceiros, e expor o quanto eu era diferente dos demais e o quanto eu era bom e destacado nas minhas qualidades. Em Mateus capítulo 23, versículo 12 diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu sempre neguei para mim mesmo que eu fosse orgulhoso, mas hoje vejo o quanto eu tinha um coração cheio de orgulho e presunção. Eu não me consagrava, não me humilhava aos pés da cruz. Eu orava manualmente 20 ou 30 minutos e olhe lá. Não jejuava, lia a Bíblia de vez em quando, ia para a igreja uma vez na semana, e achava que eu já era crente. Eu achava que Deus iria estabelecer um diálogo espiritual comigo, e que Ele responderia às minhas muitas perguntas, às minhas muitas orações de petição. Só que eu estava muito enganado. Em João capítulo 9, versículo 31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse o ouve. Eu orava pouco, não jejuava, frequentava pouco a igreja, me humilhava pouco aos pés da cruz, tinha um coração cheio de soberba e não havia tido o arrependimento necessário para que Deus me aceitasse. Não era temente a Deus, mas apesar disso eu queria que Deus respondesse às minhas orações. Em Lucas capítulo 9 versículo 23 Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Só que eu não queria tomar a minha cruz, eu não queria negar a mim mesmo, eu queria galgar degraus espirituais com essa vida espiritual medíocre que eu tinha. Eu achava que ia ser um vaso ungido cheio da presença, sem ter muita dificuldade, sem ter muita entrega. Eu queria ter uma espiritualidade desenvolvida e aflorada, mas não estava pagando o preço nas madrugadas, no monte, na consagração, e nos jejuns por isso. Sabe, irmãos, me vem uma vontade de chorar enquanto escrevo esse testemunho. Infelizmente eu me frustrei, não consegui aquilo que eu desejava, por falta de conhecimento. Eu não sabia que estava me doando pouquíssimo a Deus e por isso Ele não atendia minhas orações e meus pedidos. Eu tinha em minha mente e em meu coração a ideia de que eu era uma boa pessoa, não me sentia alguém muito encardido, porque tinha me esquecido de muitos erros do meu passado. Independentemente se alguém pula, rodopeia, dança, canta, prega, ensina, fala em mistério, toca na igreja, tem cargo ou não, Deus rejeita os orgulhosos. Porque os olhos altivos fazem o soberbo ter apurada visão para esquadrinhar o seu próximo, porém os olhos altivos fazem o soberbo ficar cego quando olha para si mesmo. Ele não consegue ver defeito e sujeira em si mesmo, e por causa disso não há genuíno arrependimento, pois uma pessoa assim tem em seu íntimo a ideia da, abre aspas, graça merecida, fecha aspas. Por causa disso o Espírito Santo permanece distante e não há evolução espiritual da pessoa e nem frutos dignos de arrependimento, porque sem arrependimento e humilhação, há uma resistência de Deus para com essa pessoa. A pessoa se torna como um fariseu, tem Deus em seus lábios mas não tem em seu coração. Em Tiago capítulo 4 versículo 8 fala que achegando-se a Deus, Ele achegará a nós. E eu queria que Deus se achegasse a mim primeiro. Em minhas orações eu pedia para que Deus falasse comigo. Eu pedia que Ele usasse algum profeta para falar comigo. Eu pedia que Deus me entregasse revelações através de sonhos ou através de visões. Eu queria que Deus falasse comigo como Ele falava com as pessoas que eu ouvia nos testemunhos da internet. Porém eu tinha a sensação de que Deus não estava ouvindo minhas orações. Nas igrejas que eu visitei, e na igreja que estava congregando, aqueles que estavam com o microfone, entregavam profecias para quem estava à minha direita, para quem estava à minha esquerda, para quem estava atrás de mim e para quem estava à minha frente, mas para mim não entregavam. Eu vi muitos moveres espirituais em variadas igrejas que visitei, então quando eu vi acontecer, eu falava com Deus em meus pensamentos o seguinte: Deus, se isso que está acontecendo aqui provém de Ti, deixa eu sentir também. E então eu não sentia absolutamente nada, nem arrepio,
Nem alegria e nem unção, eu não sentia nada. Porém as pessoas ao redor estavam gritando, pulando, sapateando, dançando e rodopiando. Hoje eu entendo perfeitamente o porquê que isso acontecia. Deus estava dando uma resposta para a minha oração. Mas eu não entendi e comecei a ter a ideia de que Deus não gostava de mim e que Ele não estava se importando comigo porque eu orava e Ele não respondia. Pedia para Ele falar e Ele ficava calado. Falava com Deus mas sentia que Ele não estava me ouvindo. Não tinha nenhum dom, não recebia nem profecia, nem revelação através dos crentes das igrejas. Não tinha sonhos nem visões e não sentia a presença de Deus durante os rodopios que aconteciam na igreja. A frieza e o desânimo começaram a ganhar espaço e eu fui desanimando e perdendo o gosto em cultuar e buscar. Foi aí que Satanás aproveitou o meu momento de fraqueza e lançou em minha mente setas para me derrubar de vez. É aí que entra aquele trecho do início do testemunho, em que eu dizia que minha mãe nos reprimia de sair com amigos e ir para festas. Durante esse meu período de fraqueza em que eu estava desanimando, comecei a pensar no porquê eu estava na igreja. Eu comecei a pensar em sair da igreja e aproveitar o mundo, pois não estava vendo acontecer nada demais durante a minha permanência na igreja. Na minha mente eu só estava perdendo tempo, então não faria muita diferença. Eu tinha em minha mente a ideia de que não tinha aproveitado nada da vida ainda que eu tinha que me divertir. Eu comecei a idealizar como eu seria se fosse pro mundo. Eu pensava em me envolver com muitas meninas, sair para festas, aproveitar a juventude e curtir a vida porque eu ainda não sabia como era o que as pessoas chamam de mundão. Eu, apesar de ter um passado muito errante, evitava festas, e evitava sair à noite. Eu era caseiro por causa da repressão materna. Isso contribuiu para que eu idealizasse um mundo colorido, um mundo cheio de aventuras e alegria. Eu pensava que o mundo era bom, irmãos, e que ele não iria me destruir se eu entrasse nele. Porque eu via as pessoas que estavam no mundo e aproveitando ele. Elas não pareciam estar tristes, elas não pareciam estar destruídas, e assim eu pensei que seria comigo. Uma coisa é uma pessoa que cresceu desviada e vive desviada, outra coisa é alguém que estando no caminho se desvia dele. O mundo não vai demorar muito para tentar armar uma cilada de morte para tal pessoa. Porque o diabo não tem muito prazer naquilo que... Eu tinha a visão de que servir e buscar a Deus era algo chato, penoso e sem graça. Eu pensava que ser cristão e seguir os caminhos de Jesus era a mesma coisa de abrir mão da felicidade. E que aqueles que estavam no mundo curtindo a vida da maneira que bem queriam, estavam felizes e realizados e que só iriam sofrer as consequências das suas vidas de aventura, após a morte, e que enquanto isso elas seguiam curtindo alegres e satisfeitas a vida que tinham e levavam. Mas na verdade chato, penoso e sem graça é viver perdido e infeliz no mundo. Pois quando alguém está no mundo ou desviada da vontade de Deus, a felicidade e a paz parecem que são ordenadas a não repousar sobre essa pessoa. Ela ri de euforia, mas não de felicidade. Porém essas coisas eu só fui descobrir depois de ter me desviado. Se eu soubesse que iria passar por tantas coisas, jamais teria desviado. Porque enquanto eu não tinha me desviado, tinha uma ideia fora de realidade, pois o mundo é assim. Por fora é belo, por dentro é feio e podre. É como uma miragem. De longe é uma coisa, mas quando a gente chega perto, vê que não era nada daquilo que aparentava ser. Porém essas coisas eu só fui descobrir depois de ter me desviado. Se você estiver pensando em desviar, acho melhor você repensar no assunto. Pense bem. Não queira desviar dos caminhos do Senhor, não, irmão. Os seus inimigos vão zombar de você. Então saí da igreja, e foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Em Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. E em Lucas capítulo 11 versículo 24 ao 26 diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e, não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Em Mateus capítulo 26 versículo 41 diz: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós paramos de orar, abrimos brechas e se não vigiarmos, cairemos em armadilhas e caminhos de engano. Quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que acontece é a sedução. A pessoa, por falta de oração, vigilância e por falta de humildade, acaba sucumbindo à tentação e é seduzida e derrubada. A segunda é a perca da visão, assim como aconteceu com Sansão. Ela perde a noção de realidade e o alto senso crítico, a ponto de estar passando vergonha e não perceber, envolver-se em situações vergonhosas, sem se envergonhar. A pessoa é cegada e já não consegue mais enxergar. Ela fica como um cego, que pode ser levado a qualquer direção. E já não consegue mais guiar sua vida, mas é o pecado que a guia, a caminhos de morte e sofrimento. Após isso é a prisão. Ela fica presa pelo jugo do pecado e já não dá mais para voltar, já não consegue mais sair. Presa pelos erros e já não é mais dona de si como pensava, mas o seu dono é o pecado. O seu senhor, agora são as suas escolhas erradas, ela passa a ser escrava e a se ver presa pelo pecado. Essa etapa é a prisão. Após isso vem a desmoralização. Essa é a fase em que a pessoa perde sua moral, perde sua honra e sua dignidade. Ela é desmoralizada por causa dos seus erros, e perde o valor para aqueles que estão à sua volta. As pessoas não vão mais lhe ver com os mesmos olhos e as consequências do pecado vão começar a vir à tona. E por último a conscientização, que é a fase que a pessoa faz uma autoavaliação, e percebe que fez loucura, que fez escolhas erradas. É nessa fase que a pessoa se arrepende, ou se envereda de vez no caminho de perdição. O diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo de guerra. Os demônios agem como um exército inimigo que sitia uma cidade através da tentação. Invade a cidade pela sedução. Derrota as tropas da cidade cegando e aleijando as suas forças de defesa, tirando assim a sua capacidade de reação e resistência. Essa é a cegueira. Após vem a prisão. O exército da cidade é completamente derrotado. E rendido, perde a capacidade de resistir e seus moradores são aprisionados e feitos cativos. A cidade é dominada pelo inimigo, consumando assim a sua prisão. E após ter sitiado, invadido, pelejado, derrotado a cidade atacada e colocado o seu povo em cativeiro vem a desmoralização. Essa é a parte que Satanás zomba, subjuga, escarnece e humilha a cidade cativa, deixando um rastro de destruição, e assim arrasando a terra. Em Provérbios capítulo 24, versículo 1 diz: Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já estava fora da igreja, mas ainda tinha um pouco de temor. Porém eu via que os marginais, usuários de drogas e outros tipos de pessoas, eram os respeitados, enquanto eu, por ter um perfil mais reservado e recatado, era rejeitado, zombado e desrespeitado por esse tipo de pessoas, por ter alguns traços de evangélico. Eu via que essas pessoas estavam sempre andando com alguma moto ou carro e eram cercados de mulheres, eram os mais cobiçados, os mais descolados. Então eu comecei a fazer amizade com esse tipo de pessoas. Eu tinha cansado de ser bonzinho, tinha cansado de ser certinho e comecei a me misturar aos porcos, como na parábola do filho pródigo. A palavra fala que más companhias corrompem os bons costumes. Eu comecei a mudar, comecei a ouvir dicas do mundo, usar roupas que antes não usava, andar com pessoas que antes não andava e assim por diante. Fui me corrompendo pouco a pouco, até que eu comecei a usar drogas, comecei a fumar maconha, cheirar cocaína e lança-perfume. Eu, que tanto criticava e condenava quem vivia nesse mundo das drogas, agora estava na prática do mesmo erro. Eu costumava dizer de boca cheia que nunca tinha usado drogas e que nunca iria usar na minha vida. Dizia que odiava o cheiro da maconha e que nunca na minha vida eu iria usar. E agora eu não apenas estava usando a maconha, como também lança-perfume e cocaína. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O erro que hoje você julga, pode ser o erro que amanhã você vai estar cometendo. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 diz: Não julgueis, para que não sejais julgados.
Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Tome cuidado, irmão, você que julga os drogados, para que amanhã você ou seu filho não venha a estar usando drogas. Tome cuidado, você que julga os presidiários, para que amanhã você não venha a ir parar dentro de um presídio. Tome cuidado, você que julga os ladrões, para que amanhã você não venha a estar roubando. Tome cuidado, você que julga os adúlteros, para que amanhã você não venha cometer adultério. Tome cuidado, você que julga os que se prostituem, para que amanhã você ou sua filha não venha a estar se prostituindo. Tome cuidado, você que julga os desviados, para que amanhã você não venha a se desviar. O orgulho precede a queda, irmãos. O juízo temerário é fruto do orgulho, e se conhece a árvore pelo fruto. Todo aquele que apresenta esse comportamento de julgar soberbamente, de atirar pedras, já caiu, ou está para cair. Como uma árvore oca, do tronco apodrecido. Não convém ao crente lançar aos quatro ventos a ruína do seu irmão, e não mover um dedo para ajudá-lo. Não convém ao crente julgar o seu próximo, convém a ele se compadecer e dar a mão para o ajudar quando este cair. Eu comecei a andar com drogados e com traficantes e a me drogar diariamente. Sob o efeito de drogas eu assumia uma personalidade diferente da qual eu tinha quando estava sóbrio. Eu tinha em minha mente a ideia de que eu só tinha graça, postura e atitude se estivesse sob o efeito de drogas. Eu era um assediador, gostava de cantar às mulheres que passavam na rua quando estava drogado, até que um dia eu mexi com uma moça que estava passando. Eu tinha me drogado muito esse dia e na minha mente aquela moça pareceu ser uma moça grande, mas na verdade se tratava de uma menina jovem, e logo que cheguei em casa me dei conta da cilada que o inimigo tinha armado para mim. Foi principalmente através dessa brecha, que veio contra a minha vida um levante sem precedentes que vocês vão entender mais à frente. Naquela mesma noite, ainda estando sob o efeito de drogas, eu ajoelhei e pedi perdão a Deus. Mesmo estando desviado e longe da presença, eu ainda tinha um certo temor de Deus. Outro dia também, após ter me drogado, me encontrei com uma ficante, só que nesse dia ela me disse não, e eu, não aceitando o não repentino dela, agarrei e a beijei à força. Após chegar em casa e pensar nisso, estando ainda sob efeito de drogas, me ajoelhei e pedi perdão a Deus. Nem eu estava me reconhecendo. Naquela noite eu dormi orando de joelhos. Cercado de más amizades, comecei a andar armado, fazer uso de bebidas alcoólicas e me embebedar, coisa que até então eu nunca tinha feito. Eu sempre critiquei meu pai por ele ser alcoólatra. Sempre disse que odiava a bebida, e que eu nunca ia beber. Eu, que dizia não gostar de bebida, agora estava bebendo. Eu que sempre disse detestar bêbados, agora estava me embebedando. Comecei a ir para esquinas, festas e bares. Quando usava algum entorpecente conseguia me distrair e ficar descontraído. Só que quando eu não bebia nem me drogava eu sentia algo diferente. Ficava pensativo e entristecido por dentro de uma forma que podia ser percebida pelo meu olhar. Porém tinha algo estranho comigo. Eu observava a maneira que as pessoas se comportavam naqueles locais, a forma como se interrelacionavam, os seus sorrisos, os seus olhos, e comecei a perceber que elas não estavam felizes. Os meus amigos conversavam sobre drogas, sobre violência, sobre bebidas, sobre mulheres, sobre coisas vãs e ficavam se divertindo entre si. Eu estava ali no meio, mas não conseguia achar graça em nada daquilo. Eu sentia como se estivesse no lugar errado. Os meus amigos ficavam jogando conversa fora, dando muitas gargalhadas entre si, mas eu olhava tudo aquilo e não via sentido. Não conseguia me distrair e nem me entreter, mas via tudo aquilo como se estivesse vendo por fora. Comecei a me perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Até os meus amigos percebiam que tinha algo de errado comigo, porque eles sentiam que parecia que eu não estava feliz ali, mesmo sorrindo por fora e sentado ali com eles. Comecei a ser tomado de um vazio existencial e de uma tristeza que eu não sabia o que era. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo agindo e se movendo em mim. Apesar de me vestir de forma mundana com roupas de ímpios, e de viver uma vida de erro à vista de todos, falava como os ímpios e me comportava como os ímpios. Apesar disso, pessoas que muitas vezes nem me conheciam diziam que eu tinha cara de crente. Uns diziam que eu falava como pastor, outros perguntavam se eu era crente. Alguns amigos meus diziam que eu tinha jeito de crente mesmo me vendo com um baseado na boca. Isso me deixava confuso. Eu queria entrar no mundo, mas parecia que o mundo não se identificava comigo.
Hoje entendo que aquilo era Deus me mostrando que eu não pertencia ao mundo. E cada dia que passava eu ia me tornando uma pessoa pior. Foi aí que comecei a perceber que não havia felicidade no mundo, porque eu tinha experimentado as drogas e não estava feliz. Tinha experimentado as bebidas e as festas e não estava feliz. Tinha experimentado o sexo imoral e a prostituição e não estava feliz. Porém tinha uma tristeza no espírito que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu não tinha encontrado nem a felicidade nem a paz no mundo, muito pelo contrário. Quanto mais eu me afastava de Deus, mais vazio e desolado eu me sentia. Foi aí então que admiti para mim mesmo que eu estava no lugar errado, no caminho errado e comecei a ter vontade de voltar para a igreja e recomeçar tudo novamente. Pois eu já havia ido ao mundo, experimentado o mundo e tinha visto que verdadeiramente eu não estaria perdendo nada vivendo uma vida na presença de Deus. Estando eu no mundo, comecei a pensar em voltar, então passei a visitar igrejas já alcançado pelo toque do Espírito Santo. Até que numa noite durante um culto o pastor pregou e fez o apelo. Eu pensei naquele momento do apelo, que eu não estava pronto ainda e terminando o culto fui para casa. Chegando em casa, algo que na época eu não sabia o que era, me fez voltar à igreja após o fim do culto. Eu pedi para o pastor orar por mim pois eu queria renovar a aliança. Então eu pude renovar a aliança com Jesus, irmãos. Para a honra e glória do Senhor eu estava de volta. O filho pródigo estava regressando à casa do seu pai. Ninguém ganhou a minha alma para Jesus não, irmãos. Não foi nenhuma pregação que me convenceu. Eu não fui convencido por nenhum homem a retornar. Eu fui convencido pelo próprio Espírito Santo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Após o pastor ter feito a oração, ele subitamente fitou os olhos em mim e disse: "Olha o que Deus está me dizendo. Através da sua vida, Deus vai mostrar para muitos o que é ser crente." Naquela época eu não entendi exatamente o que aquilo queria dizer, mas hoje posso compreender. Então, irmãos, estando eu voltando a Cristo, o inimigo começou a tentar me desviar da igreja e me tirar da caminhada. Enquanto eu estava no mundo eu dizia que gostava de mulheres novas. Satanás tentou usar isso para me desviar. Começou a aparecer moças jovens dando em cima de mim, de uma forma que até eu estranhei a forma que elas estavam se comportando. Parecia que tinha sido o diabo que as tinha enviado, pois enquanto eu estava no mundo isso não acontecia desta forma. Uma moça marcou um encontro comigo justamente no dia do culto, mas graças a Deus isso não foi à frente. Os meus amigos do mundo começaram a me oferecer drogas de graça, coisa que não acontecia enquanto eu estava no mundo. Satanás estava me oferecendo de mão beijada, coisas que outrora não eram fáceis. Ele estava tentando fazer eu fraquejar e voltar para o mundo, mas eu já estava convencido. Então para mim foi muito difícil o começo da caminhada. Tive que resistir à abstinência de drogas, pois já estava viciado e usava todo dia. Tive que resistir aos assédios e às tentações, mas Deus estava comigo me dando resistência e me ajudando. Eu tinha dificuldade em orar, ajoelhava mas orava pouco, pois sentia uma agonia e ansiedade para levantar logo e não conseguia orar por um pouco mais de tempo. Eu não conseguia me dar um pouco mais na oração, isso me incomodava, pois certa vez vi um profeta testemunhando que em uma revelação Deus disse que o cristão deve orar pelo menos 1 hora por dia. E ao ouvir isso eu me ri, e pensei comigo mesmo, que então para mim não tinha como, pois eu normalmente orava 30 minutos e achava muito, que dirás 1 hora. Mas Deus estava comigo me dando resistência e me ajudando. Então comecei a pedir a Deus nos meus jejuns e nas minhas orações o seguinte: Deus Altíssimo, dá-me a unção de oração. E Deus ouviu, então passei a orar 30, 40, 50 minutos. Depois fui aumentando, 1 hora, 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 40 minutos por diante, até mais de 2 horas. Teve vezes que cheguei a orar 3 e 4 horas. Certa vez cheguei a orar 9 horas em um dia. Alguém que antes não gostava de orar, agora estava orando. Louvado seja Deus. Não conseguia jejuar pois pensava que iria desmaiar ou passar mal. E o Espírito Santo me deu a unção do jejum também. Comecei a jejuar 3, 4 horas de relógio. Depois fui evoluindo até que comecei a fazer propósitos de jejuns de 30 a 40 dias. Tudo isso pelo poder da mão de Deus. Passei por várias situações de humilhação e rejeição por parte de alguns irmãos de igreja. Comecei a buscar a Deus. Passei a me consagrar, renunciar pecados, ler Bíblia, fazer jejuns e subir montes.
Foi aí que Deus começou a me usar para alimentar e evangelizar pessoas que ninguém quer evangelizar. Deus foi trocando meu coração e me ensinando a ser caridoso, coisa que eu nunca fui. Eu comecei a comprar alimentos e escrever cartas com mensagens bíblicas para mendigos e ajudar quem não podia me retribuir. Comecei a fazer discretamente campanhas de arrecadação de alimentos para ajudar orfanatos. Deus me ensinou através da palavra que caridade que agrada a Deus é a caridade no escondido. Deus me ensinou a ser caridoso sem tocar trombeta. Antes eu louvava, mas minha voz não saía, ficava como se estivesse presa. Eu tinha o dom, mas não conseguia desenvolver porque não tinha nem humildade, nem vida de oração. Deus me deu o dom de louvar, e minha voz mudou. Deus me deu o dom de escrita. Comecei a escrever poesias e louvores. Deus me deu o dom de revelação por sonhos. Deus começou a se comunicar comigo e a me revelar coisas através de sonhos. Deus passou a me revelar os pecados de pessoas que estavam a meu redor, a me revelar planos do inimigo contra mim, contra minha família e coisas do futuro. Eu comecei a ter sonhos com perseguições contra mim. Comecei a sonhar com bruxas me perseguindo, com leões, com gigantes de 3 a 7 metros de altura, e com multidões querendo me matar. Porém todos esses opositores eram neutralizados quando eu clamava pelo nome de Jesus. Mas eu não sabia ao certo o que tudo isso queria dizer. Sonhava que várias pessoas da minha região se uniam contra mim, e formavam uma coalizão para tirar minha vida. Eles se aproximavam de mim para fazer amizade, para poder me levar a emboscadas e tentavam me matar pela traição. Num dia eu sonhei com um homem. Esse homem era parecido com Jesus, e eu o abraçava pensando que era Jesus, quando de repente aquele falso Cristo se transformava no pastor da igreja que eu congrego e começava a tentar me matar, mas eu clamava pelo nome de Jesus e ele não conseguia me tocar. Eu não entendi muito bem o que esses sonhos queriam dizer exatamente. O tempo passou e eu seguia buscando e me humilhando a Deus. Até que um dia eu tive um sonho onde alguém me dizia que várias pessoas queriam me matar, e no sonho, eu perguntava o porquê. Ele dizia que foi por causa daquele dia que eu tinha mexido com a filha de um homem conhecido do tráfico. Nesse mesmo dia, minha mãe, após ter ido num culto da Deus é Amor, do outro lado da cidade. Ao chegar em casa ela me abraçou desesperada e falou que Deus tinha dado uma revelação a ela através do pastor, dizendo que Deus estava dando livramento de morte para o filho dela, e que, ele não sabia, mas pessoas que estavam ao seu redor tinham armado um plano para o matar. Após isso eu passei a chorar muito e derramei muitas lágrimas. Pensava no meu enterro e como meus parentes iam ficar arrasados. Os traficantes da região tinham pedido a minha cabeça e começaram a usar os meus próprios amigos e meus irmãos de igreja para me atrair a emboscadas. Mas Deus estava comigo, me dando resistência e me ajudando. Recebi muitos livramentos. Salmo 91, versículos 1, 4 e 7. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas estarás seguro. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000, à tua direita, tu não serás atingido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem em suas mãos a chave da morte. Você só vai morrer se ele deixar. Um dia tive um sonho em que uma pessoa me dizia que eu estava famoso. Deus estava me mostrando que pessoas tinham espalhado algo como um meme com a minha imagem, dizendo que eu era estuprador. O inimigo se levantou com fúria contra minha vida e se espalhou por toda a localidade o boato que eu era estuprador. Apesar disso, ninguém me avisou que eu estava correndo risco de vida, nem os meus amigos nem os meus irmãos de igreja. Ninguém me disse nada, apesar de todos saberem. Eles queriam me deixar desprevenido, eles queriam a minha morte. Mas só que eles não sabiam que Deus já estava comigo, me dando forças e me ajudando, que o Senhor dos Exércitos já estava na peleja e que soldado que tem vida de oração, jamais fica às cegas no campo de batalha. As pessoas passaram a me olhar com um olhar disfarçadamente estranho, me odiavam, porém disfarçavam, para me deixar distraído. Ninguém quis me ajudar, todos ficaram contra mim, mas Deus estava comigo. Provérbios capítulo 17 versículo 17 diz: em todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. No momento que eu mais precisei ele estava comigo, quando todos me deixaram ele foi o meu amigo. Quando todos me desprezaram e quiseram me ver apedrejado, ele me aceitou. Os mesmos crentes que estavam combinados contra mim, e aguardando pela minha morte,
Eram os mesmos que rodavam, eram os mesmos que pregavam bem, eram os mesmos que falavam em línguas, eram os mesmos que pregavam sobre amor. Eu estava orando e lendo a Bíblia com humildade e simplicidade. O Espírito Santo foi mudando o meu coração. Eu comecei a me lembrar de toda a minha trajetória de pecado e ele foi me mostrando quem eu era. Se antes eu não sabia na prática o que significava morrer para o mundo, e o que significava nascer de novo, o Espírito Santo estava me ensinando. Ele tirou as escamas dos meus olhos e me colocou diante de um espelho. O espelho de Deus. E eu pude ver claramente a minha sujeira, e a maldade da minha alma. Eu pude ver que eu era mau. É isso que separa aquele que está se convertendo de verdade, daquele que está se convertendo de mentira. O espelho de Deus é terrível. Ele não te mostra o que dizem de você, ele te mostra quem de fato você é. Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Se você nunca sentiu e não sente nojo de si mesmo, e dos seus pecados, é sinal que você ainda não passou pelo espelho de Deus. Mas se você apenas se escandaliza pelos pecados alheios, mas nunca se escandalizou consigo mesmo, ainda que você tenha nascido na igreja, isso é sinal de cegueira espiritual profunda. Peça para o Espírito Santo te mostrar quem você é. Em Marcos capítulo 10, versículo 18 diz: Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quando alguém se arrepender, quando alguém descobrir que é sujo e que precisa de salvação, Deus mudará a sorte dele, ele ficará assim como quem sonha. As pessoas não irão entender como que ele resistiu, como ele sobreviveu, elas não vão entender como ele conseguiu. Não vão querer entender o agir de Deus em tua vida. Alguém irá pensar, como isso é possível? Alguns vão olhar e vão dizer que foi obra do acaso, outros vão dizer que foi sorte. Mas a minha sorte é que Cristo morreu na cruz por mim, a minha sorte é que Ele me ama, a minha sorte é que Deus existiu, que o nome de Jesus tem poder. Essa é a minha sorte. Eu podia ter me mudado, ou podia ter fugido, mas escolhi crer na providência que vem do alto, e até agora o inimigo não me destruiu. Não importa quem se levanta contra ti, importa quem está do teu lado. Pode a milícia se levantar contra a tua vida, pode facção se levantar contra a tua vida, pode guerrilha se levantar contra a tua vida, pode o inferno se levantar contra a tua vida. Se Deus está contigo, tu sairás vencedor, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados irmãos, quando um homem se arrepender, quando ele tiver sede de mudança completa, Deus vai o colocar a salvo e o dar a paz que excede o entendimento, a paz que os desviados e os distantes de Deus não entendem. Você não vai mais querer apedrejar o teu próximo e nem desprezar alguém por ser diferente de você. Você não vai mais aguentar ficar sentado em roda de irmãos maldizentes e escarnecedores. Já não vai mais querer contentas por qualquer bobagem, não vai aceitar formar facções para atacar o teu irmão, e não vai mais querer rivalizar com pessoas pacíficas. Você não vai mais sentir inveja das bênçãos que Deus dê para aqueles que estão ao teu redor. Não vai se irritar com o crescimento espiritual e material daqueles que batalham para conquistar. E o silêncio já não vai mais te deixar perturbado. Amados irmãos, do que vale pular e gritar, se não houver paz? Do que vale barulhos se não houver paz? Do que vale alegria de momento, se não houver paz? Irmãos, eu era uma pessoa muito soberba. Tinha moral com as pessoas ao meu redor, mas estava distante de Deus. Porque Deus não atendia minhas orações. Era bem visto e aprovado por todos, mas não era aprovado por Deus. Então comecei a experimentar da perseguição e do desprezo e isso abateu meu orgulho. Estou sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. Me arrependi dos meus erros e vi que eu não era bom. Na minha aflição clamei por socorro e Deus me ouviu. Queria sinceramente um concerto com Deus e Ele entrou com providência. Comecei a ser rejeitado e detestado por muitos, mas comecei a ser aceito por Deus. Eu tinha a ideia que Deus não se importava muito comigo, e que não fazia muita diferença para Ele. Mas Deus começou a me mostrar que se importava comigo e que Ele me queria.
Ele começou a manifestar carinho e cuidado por mim. Ele começou a me mostrar amor. As minhas orações começaram a serem respondidas por ele. Ele começou a me dar respostas. Eu comecei a ter uma forte sensação que as minhas orações estavam chegando ao trono de Deus. Não tinha dom, mas Deus me deu dons, para a honra e glória do seu nome. Ficava triste porque Deus não usava profetas para falar comigo. Então Deus passou a usar muitos para falar comigo. Usou até pessoas da minha parentela que eu não dava nada. Não tinha sonhos e nem revelações de Deus e isso me deixava triste. Mas Deus me encheu de sonhos e revelações. Fui liberto das drogas. Fui liberto do vício da masturbação e da pornografia. Fui liberto dos jogos e da televisão. Fui liberto do futebol. Já não aceito mais inconvenientes lisonjas, como antes. Já não aceito mais ser elogiado, como outrora. Se há que algum ouvinte, que era cristão mas se desviou dos caminhos de Deus, está afastado e quer renovar a aliança agora. Faça com fé esta oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, estou aqui para te pedir perdão. Perdoa minhas transgressões. Deus misericordioso, segundo a tua piedade, perdoa os meus maus caminhos. Entra com providência na minha vida. Em nome de Jesus, reescreve meu nome no livro da vida. Envia o teu Santo Espírito para me ajudar. Lança meus pecados no mar do esquecimento. Me lava com o teu sangue e renova a nossa aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se há algum ouvinte que não é cristão, mas quer aceitar Jesus agora, faça com fé esta oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, estou aqui para te pedir perdão. Perdoa minhas transgressões. Deus misericordioso, segundo a tua piedade, perdoa os meus maus caminhos. Entra com providência na minha vida. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Lança meus pecados no mar do esquecimento. Me lava com o teu sangue. Envia teu Santo Espírito para me ajudar. E faz comigo uma aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nem todo mover espiritual é do Espírito de Deus. Coloca o Espírito testificador à prova, irmão. Não dê lugar a qualquer espírito. Muitas igrejas estão sendo enganadas por espíritos malignos que fingem ser o Espírito Santo. As pessoas tomadas por esses falsos espíritos não possuem nenhuma sombra de humildade, não têm amor na obra de Deus, não têm amor pelas almas, não gostam da Bíblia, não gostam de jejum, são facciosos, contendeiros e brigões. Jejuam, tocando trombeta, se consagram, tocando trombeta, oram, tocando trombeta e fazem caridade, tocando trombeta. Perseguem pessoas, sem justificativa. Gostam de perseguir e derrubar novos convertidos, no primeiro amor. Não gostam de ver alguém orando muito, não gostam de ver alguém jejuando muito, não gostam de ver alguém lendo Bíblia, e se tornam inimigos de todos aqueles que não gostam de contenda, e que não causam escândalos no ministério. Se tornam inimigos daqueles que estão progredindo demais, espiritualmente. Jeremias capítulo 17, versículo 5 fala: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não é tempo mais de buscar igreja perfeita, irmãos. Não é tempo mais de correr atrás de liderança religiosa angelical. Não é tempo mais de querer intimidade com Deus pela intimidade dos outros. A apostasia já está no meio evangélico, um mar de profecias falsas, multidões de falsos profetas infiltrados ou até mesmo liderando igrejas por toda parte, testemunhos mentirosos, experiências falsas, falsos milagres e corrupção. Não é tempo mais de confiar na santidade dos outros. Confia na Bíblia, confia em Deus. Não confio mais em cargos ministeriais, não confio em anéis nem em diplomas. Não confio mais em toda profecia ou visão que me entregam. Não confio mais em todo conselho que me dão. Nós estamos no final dos tempos.
O amor está se esfriando e a apostasia está se multiplicando por toda a parte. Muitos hoje estão no Evangelho em busca apenas de prosperidade financeira, ou em busca de reconhecimento entre os homens, e já desistiram de fazer o que é certo na presença de Deus. Se tornaram adversários dos próprios irmãos, para competir e ver quem é melhor, quem é maior. Para eles é tudo uma competição. Muitos já esfriaram seu amor e não pensam em outra coisa a não ser seus próprios progressos de vaidades. Muitos não têm mais amor por umas ou pelo próximo. Confia a Deus os teus caminhos, não apoie a tua confiança na boa fama de ninguém, para que tu não caia na mesma cova que este. Buscai a Deus também no particular, procure intimidade com teu Deus através da oração, jejum, leitura de Bíblia e consagração, para que os ventos não derrubem tua casa, e Deus te transformará. Já não corro mais atrás de prestígio, já não corro mais atrás da aprovação dos homens, e não confio mais a minha felicidade nas riquezas materiais. A minha felicidade, minha paz e minha esperança hoje está toda depositada no Deus Todo-Poderoso. Sem Ele eu não posso ser feliz. Jesus está transformando o meu ser. Irmãos, eu fico muito alegre de falar tais coisas. Ele é o Deus que age em pequenas e grandes coisas. Ele não faz apenas milagres, mas Ele também muda a condição do nosso viver. Deus é grande. Deus é lindo. Verdadeiramente, Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.